É no contexto da nossa família que deveríamos aprender princípios. Talvez não tivemos uma família perfeita. É possível que isso de fato tenha acontecido, porque as nossas famílias geralmente não são perfeitas. São feitas de pessoas tão limitadas quanto eu e você. Mas esses princípios, que são aquelas atitudes, ações que nortearão, darão uma direção para a nossa vida, deveriam ser aprendidos no contexto familiar. Se nos tornamos pessoas de bem, é porque aprendemos com alguém, independente do contexto. E esse alguém esteve disposto a nos ensinar princípios e teve o cuidado de nos querer fazer o bem, ensinando esses princípios para nós. Você só ensina uma coisa boa para alguém, você só ensina uma pessoa a fazer o bem, especialmente, por exemplo, uma criança, porque você quer ver o bem dessa criança. Você quer ver lá na frente que ele se tornou uma pessoa que ajuda as demais, que age de forma boa para todos. Por isso a gente tem esse trabalho, esse cuidado de querer repassar algo bom que a gente aprendeu e age dessa forma para outra pessoa. Princípios, eles são inegociáveis. Princípios são aquelas atitudes e ações que temos mesmo quando a maioria não está agindo de forma correta. Não há preço que pague você viver por princípios. Princípios corretos, princípios que beneficiam tanto a sua vida particular quanto a dos outros. A Bíblia apresenta a igreja como uma família. Por isso, Paulo se utiliza da ilustração do corpo humano para mostrar a importância que cada membro deste corpo ou desta família tem, utilizando-se das suas funções específicas. Paulo, como pastor e professor da igreja, ele ensina princípios que todos os membros da igreja de Jesus precisam ter, viver e agir de acordo com eles. Em uma família, aprendemos que a colaboração mútua é que dá permanência a ela e também promove o sustento daquele lar. Na igreja não é diferente. Há necessidade de colaboração mútua para que a igreja se mantenha firme em sua jornada neste mundo, obedecendo a Deus, trazendo glória para o nome de Deus e, por consequência, os crentes se fortaleçam especialmente em momentos difíceis. Nos textos que leremos, o apóstolo Paulo fala sobre o cuidado que os crentes precisam ter uns pelos outros. Um cuidado especial que só encontramos de fato em uma família. E Paulo vai nos ensinar isso por meio de princípios. Princípios que só são possíveis de viver e de colocar em prática na igreja, com as pessoas da igreja, com os crentes em Jesus. E esses princípios, eles se expandirão em todos os nossos relacionamentos com todas as demais pessoas. Leia comigo no primeiro texto, na carta de 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 24 e 25. O texto bíblico diz: mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Agora leia comigo outra carta do apóstolo Paulo, agora para a igreja de Éfeso, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E agora vá um pouco à frente, capítulo 5 de Efésios, versículo 21. Efésios, capítulo 5, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Três textos que lemos, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 24 e 25, e Efésios, capítulo 4, versículos 1 e 2, e Efésios, capítulo 5, versículo 21. Três textos em que Paulo, ele orienta a igreja, ele dá princípios para a igreja que a igreja colocasse em prática
para que a igreja se ajudasse, cooperasse mutuamente, como ele até usa em 1 Coríntios 12, a ilustração do corpo humano. A metáfora predileta de Paulo para descrever a igreja é a do corpo humano. Se lêssemos o versículo 27 de 1 Coríntios capítulo 12, leríamos que Paulo disse: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Há três ideias básicas na figura do corpo, que são aplicadas à igreja pelo apóstolo Paulo. A interdependência, ou seja, nenhum cristão pode atuar sozinho. Por isso que a Bíblia ela é escrita, ela é revelada por Deus para a humanidade em um contexto de comunidade. Desde Gênesis até Apocalipse você vai encontrar isso. O contexto todo é Deus tendo um povo, e esse povo vivendo em uma comunidade de irmãos e irmãs. Por isso essa interdependência, ou seja, nenhum cristão pode viver aqui nessa terra sozinho, salvo se ele estiver náufrago lá numa ilha deserta sozinho, né, e acabe morrendo por lá. Mas o contexto normal é que o crente ele vai viver com outros crentes, ele vai viver nessa interdependência, ajudando os seus irmãos e sendo ajudado também. Uma outra ideia com relação ao corpo é o da humildade. Nenhum cristão deve sentir-se mais importante que qualquer outro membro. Por isso Paulo mostra que tanto os membros nobres quanto os chamados menos nobres, né, no corpo humano, cada um tem a sua função e essa função ajuda os demais. E a ideia também da unidade. Cada cristão deve lutar para preservar a unidade do corpo de Cristo. Quando nós estamos com algum membro, alguma parte do nosso corpo machucado, as demais partes tentam compensar aquela ferida, aquele machucado, para fazer com que o corpo continue a viver. Então Paulo se utiliza dessa metáfora do corpo para mostrar para a igreja e para nós hoje em dia, como igreja do Senhor que somos, esses princípios, né, para que a gente continue vivendo como igreja aqui na Terra. Como eu falei anteriormente, especialmente em momentos difíceis, momentos que a gente enfrenta obstáculos, que a gente passa por lutas. Eu aprendi com um pastor que ele dizia o seguinte: se você passar fome, nós vamos passar fome juntos. Se você passar por fartura, nós passaremos com a sua fartura juntos, porque nós somos irmãos, nós somos membros do mesmo corpo. E ele dizia: não passe necessidade sozinho, passe a necessidade junto com os seus irmãos e irmãs. Isso é o princípio da interdependência, da humildade, da unidade que Paulo nos ensina aqui nos textos que nós lemos. Aproveitando da figura do corpo, Paulo ele dá 3 mandamentos, tanto da igreja de Corinto quanto de Éfeso. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Em Efésios, Paulo diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo dá o mandamento, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. É importante lembrarmos um pouco do contexto da igreja de Corinto, para que a gente compreenda melhor o mandamento de Paulo. Por que Paulo está ensinando esse princípio do cuidado que os crentes deveriam ter uns com os outros? Aquela igreja de Corinto era uma igreja, quando Paulo a planta, quando Paulo começa a cuidar daquele grupo de cristãos na cidade de Corinto, uma igreja complicada, uma igreja cheia de defeitos, de problemas. Eu costumo dizer, né, que talvez nenhum pastor gostaria de pastorear a igreja de Corinto no começo dela, porque era uma igreja muito difícil. Paulo teve que orientar, teve que ensinar aqueles irmãos e irmãs como eles deveriam viver. Aqui o texto que a gente leu é uma orientação de Paulo, é um ensino de Paulo com relação a isso dentro daquele contexto, porque ali, naquela igreja,
havia contendas entre os irmãos. Havia a criação de partidos religiosos ou grupinhos, as chamadas panelinhas. Também a maioria dos crentes demonstrava falta de espiritualidade, de uma seriedade com o temor a Deus. Nessa falta de espiritualidade, eles viviam de uma forma misturada. Ora, eles estavam vivendo como crentes de fato, seguindo a Bíblia, obedecendo a palavra de Deus, mas em um outro momento, um outro dia, já estavam vivendo de uma forma totalmente pagã, totalmente idólatra. Era uma mistura ainda que havia naquele começo da igreja de Corinto. Eles tinham desrespeito uns pelos outros, eles se caluniavam, eles caluniavam a liderança da igreja, caluniaram o próprio apóstolo Paulo, duvidando da sua autoridade apostólica, se deixaram levar por falsos mestres. A imoralidade era permitida dentro daquela igreja, havia litígio entre os irmãos, problemas com respeito à liberdade cristã, profanaram a celebração da ceia do Senhor. Olha que ponto chegou. Portanto, uma igreja que Paulo teve que orientar. E esses princípios que orientaram a igreja de Corinto foram deixados também para orientar a nossa vida como igreja do Senhor nos nossos dias. Porque da mesma forma como eles se sujeitaram, estavam sujeitos a viverem de uma forma até errada, né, com relação aos princípios bíblicos, a gente está sujeito. Mas eu costumo dizer também que a gente aprende com os erros dos outros. E a gente olha aquele exemplo negativo que havia naquela igreja em Corinto, para que a gente não cometa os mesmos erros hoje e a gente saiba, a partir daquele erro, como viver de forma correta, que agrada a Deus. E Paulo então está ensinando dentro desse contexto que aqueles membros deveriam cuidar uns dos outros. E nesse contexto, por exemplo, do uso dos dons, que eles também era uma coisa que eles usavam de forma errada, que eles viviam de forma errada, porque alguns que tinham dons se ensoberbeciam e se achavam melhores do que os outros. Paulo dá o mandamento de cuidado mútuo, ou seja, o dom é para ser usado para o cuidado do outro e não para mim mesmo. Ele pede: cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, sejam solícitos uns para com os outros, todas as partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Ter igual cuidado uns pelos outros é o mesmo que mostrar semelhante e imparcial interesse pelo bem-estar e pelo ministério de cada membro dentro da igreja, reconhecendo e aceitando plenamente a posição e a função que esse membro recebeu de Deus para ministrar de forma útil ao corpo de Cristo. Infelizmente ainda persistem na igreja problemas como preferências pessoais, acepção de pessoas. Há muita desigualdade no tratamento para com os membros. Em muitas igrejas ainda persiste o problema do cuidado desigual para com os membros. Quase sempre uma igreja terá certos componentes que são humildes e normais, porém não muito talentosos. Estes podem ser meramente tolerados, ao passo que outros, por causa da sua profissão, das suas posses ou do seu destaque na sociedade, vão ser honrados. Isso é uma atitude errada. Todos devem ser tratados e cuidados da mesma maneira, independente do seu status social, da sua posição na sociedade. A igreja é um lugar, é um corpo, é uma família onde todos estão no mesmo nível. Todos estão ou deveriam estar no mesmo nível, pois todos são ali pessoas que se reconhecem pecadoras, carentes da graça de Deus, alvos do amor de Deus e não são melhores uns que os outros. Pode ser que haja esse problema em muitas igrejas. Algumas pessoas são mais valorizadas do que outras. No entanto, a igreja, como esse corpo onde todos estão no mesmo nível, deve viver por princípios. E esse princípio do cuidar uns dos outros, ele precisa ser colocado na prática de fato. Por isso, para sanar esse tipo de doença espiritual, que existe o mandamento bíblico: tenham igual cuidado uns pelos outros. Este mandamento ele estabelece algumas implicações práticas. O crente jamais deve ser arrogante ou vaidoso em possuir determinado dom espiritual. Pelo contrário, ele precisa com humildade usar aquele dom em favor dos outros. O crente também não deve nutrir complexo de inferioridade em não possuir um determinado dom espiritual.
se ele compreende de fato que Deus ele dá dons para quem ele quiser, da forma como ele quiser, para que haja um objetivo mútuo, eu não posso me sentir inferior porque eu não recebi um dom igual ao do meu irmão. No entanto, eu tenho que lembrar que eu tenho dons de Deus. E eu não posso eu mesmo criar uma regra, uma lista de dons melhores ou piores, porque isso não existe. Cada dom é útil na sua função. Cada crente, por possuir um dom dado por Deus, é útil dentro da igreja, do corpo de Cristo, na sua função específica. O crente deve lutar contra, então, a inveja espiritual. Isso não deve existir no nosso meio. Pelo contrário, em vez de termos inveja uns dos outros, a gente precisa cuidar uns dos outros. Precisamos, de fato, colocar em prática esse princípio do cuidado, do cuidar bem do outro. A igreja é uma comunidade singular, pois as pessoas são reunidas espiritualmente pelo Senhor da igreja. E às vezes perguntamos, por que temos que aguentar ou conviver com as pessoas tão difíceis na igreja? Você já se perguntou isso? Você faz parte de uma comunidade cristã, você está tendo relacionamento com as pessoas, você está tendo contato e você vai conhecendo essas pessoas, e parece que você olha para algumas e diz assim, essas pessoas são tão difíceis, hein? Parece que elas são tão difíceis. E a gente às vezes esquece de olhar para nós mesmos no espelho e lembrar que a gente é difícil também, né? A resposta para que a gente consiga entender, né, como aguentar e conviver com pessoas tão difíceis na igreja, a resposta é simples. As pessoas são convertidas por Deus, mas continuam iguais a nós, imperfeitas. Por causa disso, nós precisamos aprender a suportar ou a sofrer com resignação o tipo da pessoa. Porque a gente visa, como falamos anteriormente, cuidar das pessoas e não repeli-las, não tirá-las da nossa vida. E como a gente diz ultimamente, né, não cancelá-las. Pelo contrário, a gente precisa ser como cristãos, como crentes em Jesus Cristo, pessoas que atraem os outros. O mandamento de suportar uns aos outros encontra-se 2 vezes no Novo Testamento. Em Efésios capítulo 4, foi o texto que nós lemos, e Colossenses capítulo 3. No trecho de Colossenses, Paulo usa algumas palavras importantes. Antes do mandamento de suportar, ele usa misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade e paciência. Sem dúvida, suportar aos outros significa ser paciente com as fraquezas do irmão. Suportarmos uns aos outros quer dizer que vamos aguentar e tolerar generosamente as atitudes e ações desagradáveis ou ofensivas do irmão. O mandamento inclui a ideia de que a repreensão, disciplina ou a correção por atitudes e ações pecaminosas será adiada pelo maior prazo possível. É difícil, né? Mas a gente precisa agir dessa maneira. Na esperança de que o próprio ofensor reconheça o mal que praticou e tome providências para corrigi-lo. Suportar-nos uns aos outros é uma maneira de preservarmos a unidade do Espírito Santo e a paz entre os irmãos. Suportar é um ato de amor. Suportar é perdoar. O outro princípio que Paulo nos ensina, lemos em Efésios capítulo 5, é o da sujeição. Hoje em dia todo mundo não quer se sujeitar a alguém. Na verdade a gente tenta, pelas nossas palavras, pelas nossas ideologias, nossos pensamentos políticos, nossos pensamentos de vida, tentar dominar o outro. A gente tem tido essa atitude, infelizmente. Não deveria acontecer dentro da igreja. A gente precisa repudiar esse tipo de atitude. Somos todos iguais, como falamos anteriormente, diante de Deus. Estamos no mesmo nível, pecadores que carecem da graça de Deus e carecem ser alvos do amor de Deus por meio de Jesus. Sujeitar-se, então, ao outro parece, nos dias de hoje, algo impossível. No entanto, é o que Paulo nos ensina. Ele diz para a gente se sujeitar ao outro. E sujeitar ao outro, ou submeter-se ao outro, é um mandamento objetivo e bem abrangente. A Bíblia adverte todos os cristãos a se sujeitarem uns aos outros, marido e mulher, filhos e pais, empregados e patrões, crentes e pastores, cidadãos e autoridades constituídas. E esses exemplos de relacionamentos que a Bíblia ensina apontam para a sujeição. Sujeitar-se ao outro significa que você o respeita
e ele precisa te respeitar para que haja uma boa convivência. O sujeitarmos uns aos outros, conforme Paulo nos ensina, significa que cada um de nós se considera submisso à autoridade do outro. Em relação à igreja, que cada crente se considera submisso à autoridade dos irmãos, cooperando facilmente com as instruções, os desejos e os pedidos deles. Não deve, porém, confundir submissão com obediência. Não é isso. Enquanto a obediência pode ser exigida, a submissão ela é espontânea. Submissão é uma atitude interna no espírito, não é uma mera obediência externa. É possível obedecer sem, contudo, ser submisso. Foi o caso, por exemplo, do irmão mais velho, lá na parábola do filho perdido, em Lucas capítulo 15, que Jesus contou. E é também possível ser submisso de modo geral, mas recusar a obediência em casos específicos, o que fizeram Pedro e os demais apóstolos lá em Atos capítulo 4. Porém, somente manifestamos verdadeira submissão quando esta nos obriga a fazer algo que de outra forma não faríamos. Há, no mínimo, 3 implicações deste princípio da sujeição na vida do crente. Submissão para com os irmãos é a atitude de um cristão cheio do Espírito Santo. A sujeição é algo que realmente mostra se aquele crente ele é cheio do Espírito Santo, porque ele está disposto a servir o outro. É isso que o Espírito Santo, que é Deus, faz em nós. Ele nos torna serviçais uns dos outros. Por isso a sujeição é importante na vida do crente. Outra implicação do princípio é que a submissão é para ser oferecida por temor a Jesus. Olhamos no próprio Senhor Jesus a sujeição, desde a sua encarnação até a sua morte na cruz. E uma outra implicação do princípio é que a submissão é legítima, desde que não desobedeça um mandamento de Deus. Lembre, sujeição é diferente de obediência. Portanto, aprendemos com Paulo, nesses 3 textos que lemos, 1 Coríntios capítulo 12, Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 5, que cuidar, suportar e sujeitar são 3 atitudes indispensáveis para a saúde do corpo, a igreja de Jesus Cristo. Uma igreja em ação, ela vai agir de fato por princípios. Ela vai viver os princípios que a Bíblia ensina para o bem-estar do corpo de Cristo e para que a caminhada se torne mais leve nesse mundo. Logo, esses 3 princípios são princípios divinos para que Deus trabalhe em nós, destrua o nosso egoísmo e faça com que nós, crentes em Jesus, seguidores de Jesus, possamos viver de uma forma correta aqui nessa terra, para a glória do nome do Senhor. Portanto, eu convido você a fazer uma autoanálise. Lembre talvez de pessoas com quem você tem dificuldade de convivência, dificuldades para aceitar, e assuma o seguinte compromisso: Deus tem me suportado com impressionante paciência. Deus tem cuidado de mim. Deus, por meio de Jesus, se sujeitou a me suportar. Eu preciso, então, viver dessa maneira. Cuidar uns dos outros, suportar uns aos outros e sujeitar uns aos outros.